paz para você. Estamos aqui de volta com a nossa aula de saúde espiritual e emocional da igreja local. É a nossa quarta aula hoje e vamos falar sobre as camadas emocionais. A gente encontra na igreja, às vezes, pessoas que têm dualidade. São boas numa coisa e são péssimas em outras. E as em que são péssimas pode ver, a maioria está ligado ao ponto emocional. Vamos trabalhar as camadas de unidades emocionais. Há camadas que não foram ainda atingidas. Uma camada vê a glória de Deus. Então, aquela primeira impressão, o primeiro contato, você ali aceitou a Jesus, está na igreja, aquele primeiro contato, mas você precisa trabalhar algumas camadas. Uma camada vê a glória de Deus, outras partes estão danificadas pelo pecado e permanecem inalteradas, sem transformação. Há camadas que ainda não foram tocadas pelo poder de Deus. O que acontece? Essas camadas não são atingidas e elas ficam dando problemas, situações. O crente não pode ser mais possesso, mas ele pode ser opresso. E o inimigo usa essas camadas que estão inalteradas para promover alguns comportamentos desnecessários. Então, muitas vezes você vê assim, uma igreja cheia, o povo cantando, feliz, aí você prega e fala, agora foi, agora vai dar, essa mensagem agora vai fechar. Segunda-feira vem, terça, quarta, quinta, e a pessoa continua a mesma, dando as mesmas falhas. Embora chorou no culto, cantou, pulou, correu. Está vendo que há uma disparidade? Muito bem. A Bíblia fala sobre essas camadas, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12. Eu não sei se você percebeu, está envolvido aí, ou implícito, né? A alma, espírito, juntas e medulas. Aí você vê completamente que a Bíblia está tratando de camadas aí. Camadas. E se você... Aqui tem uma armadilha contra o seu ministério. Quando você opera no nível da primeira camada, você não vai ter resultados favoráveis, pode até piorar. A pessoa, muitas vezes, esconde por trás de si camadas danificadas. E quando você parte para responder no nível que ela mandou, você está sendo ignorante, ao ponto de não entender que por trás daquilo é que está o real sentido daquela situação. Então, eu olho para a pessoa como se fosse um paciente, como se fosse alguém precisando, como se fosse alguém que... É como se eu brigasse com a minha filha de 5 anos de idade. Não tem razão porque eu brigar com ela, discutir com ela, me ofender. Ela é criança, ela tem desenvolvimento. Então, há pessoas na igreja que estão nesse patamar. A primeira aparência, aquela camada espiritual, está linda, mas tem a medula, tem o osso, tem a alma, que precisa ser tratadas, né? Isso são as camadas. Então, note que os discípulos, eles andaram com o próprio Jesus e no fim ainda apresentavam sinais de camadas bloqueadas. Pedro negou, Judas traiu, os outros seguiam de longe. Ora, não é de pensar se aquele povo andou com Jesus e tal, e Jesus para cá, Jesus para lá, eles estavam, nós lemos a Bíblia, a palavra, eles estavam com a própria palavra com eles, ali junto deles, caminhando com eles, tratando com eles, falando com eles, mas o que aconteceu? O que houve? Você pode ver que depois que eles começam a viver igreja, assim, ser igreja, e ter mais contato em oração, o trabalhar do Espírito Santo, é que eles começam a mudar. Com a chegada do Espírito Santo, a coisa começa a mudar. Não que eles não tinham o Espírito Santo quando Cristo estava. Eles já estavam naquele período em que o Espírito Santo não tinha descido ainda sobre a igreja. Havia sim a presença, sobre, mas não dentro. E quando fala dentro, aí sim, ele mexe nas estruturas que nós temos. Bom, aí está explicado o porquê das pessoas terem dualidades. Uma pessoa lidera muito bem, mas possui pavio curto. O líder de jovens é pontual, mas está viciado em videogames. A irmã professora da EBD, Escola Bíblica Dominical, vive envolvida em disse-me-disse. O presbítero faz um churrasco bom, mas detona o pastor na reunião. O fulano de tal é prestativo, mas fica nervoso à toa. Você fala com o líder de louvor, ele acha que é pessoal. Ou seja, as pessoas estão mostrando dualidades.
E você está na camada de cima e esquecendo as camadas de baixo, que precisam de um tratamento, de algo direcionado à vida delas. Então, às vezes você está lutando por algo que não vai ter nenhum sentido e vai prejudicar ainda mais, porque essas partes não foram tratadas. Pensa um pouco nisso aí. Bom, aí nós vamos ver também que 2 pontos cruciais vão ser determinantes nessa jornada da saúde emocional e espiritual da igreja. Primeiro, as verdades precisam alcançar camadas danificadas e submersas. Então, as verdades, a teologia pura, a teologia forte, nada de teologia rasa, esses cultos de louvado seja Deus, a Bíblia, a palavra tem que ter a sua centralidade, é ela que limpa. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É ela que limpa, ela que penetra, diz a Bíblia. Então, você vai ter que tratar essas camadas pelas verdades. E a teologia forte e a presença do Espírito Santo são esses 2 gumes que a Bíblia menciona. Então, quando a Bíblia fala em a espada de 2 gumes, exatamente isso. É a palavra forte, a teologia forte, dedicação no sermão, no estudo que você vai fazer. E a presença do Espírito Santo. Olha, essa é a 4ª aula, eu estou só tocando ainda nos primórdios. Nós vamos entrar um pouco mais fundo ainda nessa questão. Porque muita coisa aqui tem a ver também com você. Eu estou aqui falando sobre os seus membros, sobre o pessoal da sua igreja, mas no fundo também tem a ver contigo. Tem muita coisa aí que está tocando em você. Eu tenho certeza que no momento que eu estou falando aqui, a primeira pessoa a ser atingida é você. Por isso que nós temos que trabalhar esses conceitos. As pessoas, quando são vistas no primeiro plano, você reage no primeiro plano, você acaba destruindo ou piorando. É preciso ver que alguém que está além daquilo. Uma pessoa que está fora do controle, por exemplo, você conhece a pessoa, né? Você sabe. Por que ela está fora de controle? Então, porque ela não está em si mesma. Alguma coisa por trás está promovendo aquela situação. E a gente ingenuamente cai nessa armadilha. E perde a cabeça, fala que não deve, tem ações emotivas, e depois vem a consequência. Olha, nunca tome uma decisão longa em momentos de emoções temporárias. Nunca tome uma decisão que vai afetar a vida inteira debaixo de uma forte corrente emocional. É preciso se controlar. Vamos rever a aula de hoje. Então vamos entender aquilo que nós estamos falando para você aqui agora. A aula 4, então, ela fala sobre as camadas emocionais. Camadas de unidades emocionais. A primeira vê a glória de Deus, mas é preciso tratar as outras que estão por baixo. A Bíblia dá o tratamento, que ela fala sobre a palavra de Deus que é eficaz, que penetra na medula, nos ossos, no espírito. E ela tem 2 gumes, que é a palavra forte, teologia forte, e a presença do Espírito Santo. Os próprios discípulos andaram com Cristo, mas tinha ainda problemas nas camadas emocionais que com o tempo o Espírito Santo foi tratando cada um deles. E aí você está entendendo por quê que algumas pessoas têm dualidades. Elas parecem que são uma bênção, mas no fundo estão cheias de problemas. E você precisa olhar por esse viés para entender o que está acontecendo. E por fim, a gente tem que entender que 2 pontos cruciais. As verdades precisam alcançar as camadas danificadas e submersas, e a teologia forte e a presença do Espírito Santo são 2 gumes que a Bíblia menciona. Essa foi a aula número 4 sobre saúde emocional e espiritual da igreja. A gente volta para a aula número 5. Deus te abençoe e assista de novo, leia os conceitos, tenta se aproximar desse assunto, porque aí você vai ter uma igreja mais saudável. Igreja saudável é um corpo que se autocura. Quem chega doente é curado. Quem está doente é curado. O próprio sistema, a própria igreja se autocura, porque uma igreja curada, ela cura a comunidade. E a comunidade curada, ela cura a cidade. Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.